Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um da Prateleira. Eu sou a Tamiris Palma e estou aqui meio fanha, meio com o nariz trancado, mas para gravarmos mais um episódio da Prateleira. E eu percebi, fazendo a pauta desse programa e tudo mais, olhando minha planilha, que eu tenho sido muito televisiva este ano, Não sei, tô com leituras meio atrasadas, tá um ano meio difícil de ler, não sei porquê, gente. Mas eu tenho assistido bastante coisa legal, então, temos algumas indicações literárias, mas tivemos várias indicações televisivas também por aqui neste ano. E hoje a gente vai ter mais um programa muito fofo que eu assisti agora em 2022, gostei muito e estou aqui para indicar para vocês, que é a série A Misteriosa Sociedade Benedict. É uma série do Disney Plus, ou Disney+, como você preferir chamar. Ela foi lançada em 2021 e ela é inspirada numa série de livros do autor Trenton Lee Stewart. Então a gente tem a primeira temporada adaptando o primeiro livro, embora a segunda temporada já esteja em produção, vai sair esse ano ainda, em setembro, se eu não me engano, e parece que ela não vai mais ser uma adaptação tirada certinho do segundo livro para a segunda temporada e que ela vai mesclar elementos dos outros livros. Mas o que conta essa série, Qual é o foco narrativo dela? Nós temos uma grande emergência acontecendo no mundo, pelo menos na cidade em que a gente está acompanhando a história. Essa grande emergência acaba deixando as pessoas desesperançosas, ansiosas, com medo, sem ter muito para onde fugir. E aí, 4 crianças prodígio, crianças inteligentíssimas, são avaliadas, elas passam por outros testes, vários testes com outras crianças, e aí, ao final do processo, elas são escaladas pelo Sr. Benedict, por isso a misteriosa Sociedade Benedict, para combaterem essa grande emergência. E após serem selecionadas nesses testes todos, elas deverão se infiltrar no espaço em que está acontecendo, o espaço que está criando a tal da grande emergência e destruir a propagação, porque o Sr. Benedict acredita que ela está sendo feita por ondas sonoras. Então, a trama é uma trama simples, e a gente tem uma série que é uma série para um público infanto-juvenil, mas que eu, uma adulta de 32 anos, assisti e achei muito gostosinha, muito delicinha de assistir e muito inspiradora mesmo, assim, pelos temas que ela traz e tudo mais. Então foi algo que eu até comentei no Twitter e aí o Burjac e outras pessoas vieram falar que também tinham visto e também tinham gostado muito da série. Então, veja bem, temos um selo aí de que ela vale a pena. Mas começando das coisas, que conforme eu fui assistindo, eu fui pensando a respeito. Primeiro, a tal da grande emergência mesmo, Como eu disse, a série foi inspirada numa saga literária, então ela é muito anterior à pandemia da Covid e tudo mais, mas vivendo 2020, 2021 e 2022, foi muito fácil relacionar a questão da tal da grande emergência que aquelas crianças, aquela sociedade estava enfrentando com o nosso contexto e tudo mais, porque em muitos momentos eu me vi ansiosa, desesperançosa, temerosa, entre muitas outras coisas. Então é fácil compreender isso, essa sensação que eles estavam enfrentando, ao mesmo tempo em que a gente tem uma questão de o quanto o ambiente interfere também na forma como a gente age, na forma como a gente pensa. Então, eles estão sofrendo uma lavagem cerebral sem perceber, e aí a gente vê que nesse contexto em que é algo maléfico feito por uma pessoa malvada, numa lavagem cerebral, tem vários elementos ali de crítica, de desacreditar, por exemplo, na política. Ai, a velha política. Não tem pessoas que nos representem. Essas coisas vão minando as estruturas sociais que a gente vive, essas coisas vão minando a confiança que a gente tem, e por fim não sobra uma sociedade coesa pra gente viver, porque a gente vai minando essa confiança e de repente, quando aparece algum grande líder para nos salvar, como a gente viu acontecer no nosso país na eleição passada, a gente tem essa questão de buscar a ascensão dessa pessoa. Então, ali também eles vão desacreditando do governo, desacreditando da polícia, desacreditando de tudo que estava envolvido, e aí sobram só fragmentos que a pessoa por trás da grande emergência, no final, quer usar esses fragmentos para algo maléfico em seu favor. Então,
a gente tem uma crítica social que crianças provavelmente não captam, mas como adulta eu peguei e achei muito interessante de se analisar. Além da questão dessa grande emergência que é a trama da história mesmo, a gente tem os temas que são trabalhados, os temas que são abordados pela série e que eu acho que ela fez de maneira muito bonitinha, muito fofa e muito inspiradora também. A gente tem a questão dos afetos entre pessoas, a importância da empatia, a importância da família, sendo ela uma família biológica ou uma família adotiva. As 4 crianças que são selecionadas para o projeto são crianças órfãs e a gente nota essa solidão expressada de formas diferentes em cada um deles, mas você tem vontade de cuidar dessas crianças e, sabe, dar carinho, dar amor para elas. A importância da vida comunitária, tanto nessa microcomunidade que vai se estabelecer entre as 4 crianças, mas também na comunidade como um todo, né? Por conta dessa questão da emergência, a gente vai vendo o quanto as pessoas precisam, de fato, cuidar umas das outras. E, por fim, a importância da educação e da leitura. As 4 crianças são crianças prodígio, mas elas são crianças também dedicadas nas coisas que fazem, muito estudiosas. A Kate, que é uma das meninas, é a menina atlética, ela foge um pouco do padrão estudiosa, porque ela vai ser mais ativa e tudo mais. Mas a gente tem as outras crianças, principalmente, valorizando muito isso de ler e de se colocarem nas histórias e de quererem saber cada vez mais. Só que como a ideia da empatia está por trás na vida dessas crianças, cada uma delas expressa empatia de formas diferentes, a gente tem elas sendo crianças que não fazem o que fazem porque querem aparecer e ser melhores do que as outras. É só porque elas querem ser pessoas melhores e aprimorar os seus conhecimentos e tudo mais. Então também tem essa questão de valorizar uma educação não competitiva, não de disputa, como muitas vezes acontece nas escolas, na ideia do vestibular ou de aceitação nas universidades, como acontece nos Estados Unidos e tudo mais, né? Então fica realmente muito legal essa ideia de valorizar a importância da educação e que ela pode fazer diferença na vida das pessoas. Como eu falei, a questão da empatia e do trabalho em grupo são coisas que aparecem bastante e elas são bem significativas no decorrer da trama. As crianças mostram já no começo, assim, que elas têm esses talentos desenvolvidos, mas elas vão usar esses talentos de maneiras muito distintas, cada uma delas, na história e de maneira recorrente. Então é fofo perceber que a empatia, principalmente, ela é muito significativa nas nossas relações humanas. E eu acho que a forma como a série coloca, ela pode ser capaz de ajudar outras crianças, e adultos também, né, por que não, a reconhecerem o valor da empatia mesmo, o valor de se colocar e agir em prol do outro, no sentido de que daí, quando a gente consegue desenvolver empatia, a gente também ajuda a construir uma comunidade, uma sociedade um pouco melhor ao nosso redor. Então é muito bonitinho, é muito bem trabalhado e a gente se sente, sabe, acariciado, um afago, assim, assistindo a série, de ver essa construção das crianças também nessa relação da empatia. E falando das crianças, que são, né, as personagens principais da série, os atores e atrizes que fazem as 4 personagens são simplesmente maravilhosos. A gente consegue logo de cara notar quem que vai ser a criança mais gentil, quem que vai ser a líder, o que tem dificuldade em trabalhar em grupo. Na linguagem corporal mesmo dos atores e das atrizes, a gente nota isso assim no rostinho deles, na interpretação deles. Então, um ponto extra pra mim da série foi o elenco, tanto infantil quanto adulto. O infantil conquista a gente nessa fofice deles, nessa boa construção das personalidades de cada uma das personagens. E o elenco adulto também é muito bom, porque eles são a base, né, para construir a dinâmica das crianças. E eles ajudam a dar complexidade com um toque de humor meio corporal, meio cênico, assim, que a história precisava em si. Os momentos de comédia são muito mais os momentos dos adultos do que das crianças. Então a gente tem essa construção de uma série que o núcleo adulto é muito legal, o núcleo infantil é muito legal, e a gente acaba se envolvendo com todas essas pessoas e com a trama que elas estão tentando
desenrolar, desenvolver. E a série, como eu disse, está disponível na Disney+, no Disney Plus. É uma série que vai ser renovada, vai ter a segunda temporada, se eu não me engano, agora em setembro mesmo, de 2022. Então fica a minha forte indicação para que vocês aproveitem, porque ela vale muito a pena. E elas são 6 episódios, se eu não me engano, uma série não muito longa. Então, fica a minha indicação, assistam antes de sair a próxima temporada e me deem o retorno se vocês já tinham ouvido falar, se vocês não curtem muito coisa de criança, mas talvez vão dar uma chance porque eu indiquei, ou se, tanto faz, né? Vai saber. Ai, ai. E é isso, pessoal. Então, tenham um bom mês. A gente se vê no programa do mês que vem. Tchau, tchau. Mamãe! É Deus, mamãe!